there were millions, 10 times millions. Bem-vindo a Filadélfia Produções. Is the name. Você é importante para Worthy nós. is the Lamb, they say, who sits upon this throne. And I saw him turn to look my word. With his eyes, he seemed to say, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Só quem está feliz dá um sorriso aí. Quem é campeão aqui? Quem é pentacampeão aqui? Glória a Deus. Estou muito feliz com Jesus nessa noite. A minha alma está prazerosa diante de Deus. Deus vai fazer coisas tremendas nesse lugar. Há uma unção nova sobre o meu ministério nessa noite. Uma vez eu disse aqui a vocês que a mensagem da noite depende do estado de espírito do profeta. Lembra disso? Pois bem, essa tarde eu passei na presença de Deus quebrantado. Transformei numa criança. E hoje você vai ver o que é que Deus vai fazer nesse lugar aqui. Ok? Quem não trouxe lenço, prepara a manga da camisa, a ponta da gravata, porque nós vamos nos derramar na presença de Deus nessa noite. Ok? Pois bem, quem trouxe a Bíblia Sagrada? Levante ela para cima, bem alto. Filme isso, querido, filme isso. Chacoalhe ela, chacoalhe ela. Que maravilha, somos o povo da Bíblia. Eu quero que você segure a Bíblia com as duas mãos. Com as duas mãos. Coloque ela na sua frente. E diga assim: hoje nós não vamos abrir a Bíblia. Em sinal do tema da mensagem do pregador. Quer ouvir o tema? Quando Deus se cala. Fecha a sua Bíblia, deixa ela aí no banco. Pega na mão do seu irmão. Aleluia. Senhor Jesus, eu te glorifico. Te exalto por esta noite maravilhosa. Te glorifico pela vitória dos seus filhos. Eu acredito que nesta noite, Senhor, o seu coração está aberto para receber as nossas súplicas. Quero lhe fazer 2 pedidos, como sempre faço antes de pregar. Todos os demônios que vieram do inferno, batam em retirada agora em nome de Jesus Cristo. Se afastem deste lugar. Se afastem da vida deste homem, desta mulher de Deus agora. Senhor, eu quero aqui nesta noite aquela comitiva angelical. Quero que o Senhor abra a porta do céu sobre a Igreja Missão Mundial Graça e Paz. Quero convidar aqui os meus amigos, aqueles serafins que me acompanham há muitos anos. Quero 8 serafins aqui neste santuário, Pai. Quero 8 anjos de fogo que refletem o brilho da sua santidade e glória. Quero 2 aqui atrás, nessa tribuna comigo. Quero 2 serafins na entrada deste santuário. Quero 4 anjos sobrevoando a nave da igreja. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do teu altar agora. Aleluia. Solte a mão do seu irmão. Escolhe um do seu lado, agarra ele assim. Fala para ele: Jesus vai falar com você agora. Tome seu assento.
Amados, Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, santos de Jeová, eleitos para a eternidade, vitoriosos por antecipação, simpatizantes da fé pentecostal e todos aqueles que nos escutam. Para este dia, Deus preparou um presente, um banquete diante da nossa vida. Desde que me entendo por gente na casa de Deus, eu sempre fiz um propósito com o Pai. Eu disse: Senhor, eu quero ser o seu instrumento. Não quero falar aquilo que penso, mas aquilo que o Senhor quer que eu fale. E Deus tem me dado um ministério versátil. Vocês já me viram pregar há quanto tempo? Quantas vezes? Já decoraram minhas mensagens aqui nesse lugar, Mara? Fazem 5 meses que eu estou aqui toda segunda-feira. E a pastora não vê a hora de eu ir embora daqui, né? Mas não tem problema, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E toda segunda-feira esse lugar aqui só falta virar do avesso, né? Tem gente que sai daqui e perde o rumo de casa todo dia, irmão. Tem gente que na segunda-feira bate na porta errada, porque sai daqui com tanta graça, tanta autoridade. E os demônios já se acostumaram com a sua vinda aqui. Eu acho que eles te atormentam de terça até domingo. Na segunda-feira eles tiram férias, porque sabe que você sai daqui cuspindo fogo. E tem crente aqui que se encontrar um diabo na frente dele, irmão, ele cata ele pelo chifre, esfrega no chão e chuta o mulambo dele. Quem concorda comigo, dá um glória a Jesus. Pois bem, mas essa noite eu não quero apelar apenas para a sua emoção de fervor. Eu quero ver os seus olhinhos lacrimejarem hoje. E hoje eu estou inspirado para isso. Então escute aqui. A vida cristã não é para qualquer um, e não se vive de qualquer maneira. Se ser crente fosse fácil, esta igreja aqui não estaria tão apertada como está. Não existiria paredes para conter o número de pessoas que deveriam vir. Se ser salvo fosse para todos, o mundo todo já conheceria essa alegria que é sentir a fé. A salvação, ela é uma revelação. Diga ao seu irmão, é uma revelação. Você já imaginou e já reparou que tem pessoas que você conhece que você não consegue entender como é que essa pessoa não deseja ir à minha igreja? E quando vem, tem pessoas que vêm e não sente aquilo que você sente, você já fica aperreado, diz: como é que esse indivíduo aqui não sente o que eu estou sentindo? É porque essa pessoa ainda não recebeu a revelação. A Bíblia diz: muitos são e poucos são os escolhidos que estão aqui. Jesus não precisa nem trazer um grande pregador ou um grande cantor para falar ou cantar. Os escolhidos sabem que Ele está na reunião todos os dias. É verdade, pode aplaudir a Ele. Então escute. Ser crente não é nada fácil. Tem que ter caráter. Não pode ser frouxo. Não pode dar atenção aos Sambalates e Tobias do meio da caminhada. Tem que passar pelo cemitério de Zelza, encontrar os 2 coveiros e passar por cima deles. Porque se der ouvido para coveiro espiritual, você acaba morrendo também. Ser crente é uma aventura. A melhor e maior aventura que um homem pode conquistar na terra. Conhecer Deus é o maior privilégio que um homem pode ter. E viver os itens da fé somente para aqueles que estão preparados. Eu descobri que o Deus que nós servimos, o Deus que brada com fogo, o Deus que falou no Pentecoste, trazendo um barulho tão forte que incomodou Jerusalém, que estava cercada por mais de 2 milhões de habitantes naquele dia, fora os visitantes de fora devido ao Pentecoste. O Deus que bradou quando Elias gritou lá de cima do monte e derramou fogo, é um Deus que nos prova de maneiras estranhas. Deus tem um senso de humor diferente da gente. Deus não pensa como nós pensamos, e a agenda dele é diferente da nossa. Quantas vezes fazemos um projeto, você mesmo falou: hoje nem vou de sapato de salto alto na igreja hoje, porque se eu vou receber tanto poder que eu vou pular e vai quebrar o salto. Pois bem,
hoje com salto ou sem salto, não sei se você vai pular, mas o seu coração não vai conseguir ficar parado dentro do peito. Na agenda de Deus estava que hoje a sua alma fosse saltar. Então escute, deixe-me lhe dizer aqui um pouquinho sobre o nosso sofrimento. Mão direita para cima, ombro do irmão do seu lado, aquele tapinha nas costas, aquele tapinha que não dói. Diga para ele: aguenta, coração. Então escute, por que é que Deus se cala? Por que é que Deus fica em silêncio às vezes? Por que é que nós temos pessoas aqui dentro que são tão santas, que levam uma vida regrada, que na média da espiritualidade são muito mais crentes do que eu, do que a maioria dos que estão aqui nessa tribuna? E por que é que tais pessoas, mesmo levando uma vida tão próximas de Deus, sofrem tanto bombardeio do inferno? Por que que existem pessoas aqui que não puderam glorificar a Deus hoje, nem ontem, nem anteontem? E não é porque são frias e calculistas, é porque só Deus conhece o vale que ela está passando. Por que que Deus permite você passar pelo vale da sombra e da morte? Por que que Deus permite que as lágrimas brotem dos seus olhos e das madrugadas que tem te cercado? A solidão tem sido o seu parente mais próximo, e o vazio nas madrugadas tem te feito não chorar mais, porque já não há mais lágrimas, mas tem te feito sussurrar. Você já não consegue mais orar, só geme. Por que que no meio do gemido, por que que no meio do silêncio, Deus não brada e não desce sentado nas asas de um querubim para te defender, como fez com Davi? Por que que cada um Deus trata de um jeito? Eu preguei a vida inteira que Deus não fazia acepção de pessoas. A Bíblia diz que Ele não faz, mas Deus não faz acepção de pessoas para salvar as pessoas. Agora, quando Deus salva as pessoas, para cada um Deus tem um plano e um propósito. E quando Deus tem um propósito maior na vida de um, o tratamento com aquele é diferente. É assim que acontece. A um Deus chamou: esse é um homem segundo o meu coração. Cometeu pecados horríveis, e Deus continuou dizendo: ele é um homem segundo o meu coração. Há outros que não precisaram cometer nem coisas assim, apenas mentiu. Eu vendi a minha casa por 10 mil e deu para o homem de Deus, mas na realidade tinha vendido por 20 mil. Deus olhou para ele e matou ele na hora. Por quê? Porque existe tanta divergência no nosso meio. Porque do lado de cá eu vejo pessoas sorrindo, desejando Deus, querendo saltar, e do outro lado eu vejo pessoas indagando: será que Deus me ama? Por que que no meio da caminhada nós sofremos tanto? Por quê? Tem que ter uma explicação. Não que eu quero aqui trazer nesse culto uma sessão nostalgia, não, não é nada disso. É porque chega de você viver uma vida apenas de aparência. Quando todo mundo grita, você grita junto com a gente. Quando as pessoas ficam de pé, você fica de pé também, aplaude. Mas por dentro existem perguntas que te enlouquecem. O fato de você estar aqui com o corpo e com a alma, mesmo sorrindo e cantando, não significa que Deus tem te dado a atenção que você merece dentro do seu entendimento. Existem pessoas que vieram aqui hoje e levam a vida até rebelde, entre aspas, não porque são rebeldes, mas porque como um filhinho quer fazer chainha para o pai, quer chamar a atenção do pai, porque pensam que Deus os esqueceu. Tem uma notícia de Deus para você hoje: Deus não te esqueceu. Pastor, então por que é que ele ficou em silêncio? Faz parte do show, faz parte da aventura da fé, faz parte de um propósito maior e melhor que Deus tem para a sua vida, faz parte de um projeto de glória e vitória que Deus preparou para você. E hoje você não entende, mas daqui a alguns dias você vai dar gritos e glórias a Deus, vai olhar para trás e vai ver que aquele copo d'água era apenas um copo d'água e não uma tempestade. E você então vai poder olhar para cima e dizer: Deus, obrigado. O seu silêncio não significa rejeição, mas significa um momento de provação. Olhe para o seu irmão e diga: você está sendo provado. Então seja provado com dignidade. Não traia Deus, nem os seus princípios, nem a sua fé. Faça como Jó. Mesmo que a mulher te abandone, mesmo que os filhos morram, mesmo que perda a riqueza, olhe para cima e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia!
Escute aqui. Eu encontrei 7 homens que Deus fez jejum de conversa com eles. 7 homens que sofreram com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus dói mais do que a correção dele. Às vezes é melhor ver Deus puxar a nossa orelha do que ver Deus fazer assim, ó. O primeiro homem que eu quero citar aqui se chamava Moisés. Diga para o seu irmão, conhece Moisés? Viveu 120 anos na terra. De 0 a 80 anos, ele nunca ouviu a voz de Deus. De 0 a 80 anos, ele cresceu com todas as crises existenciais possíveis. Com 40 anos de idade, ele descobriu que ele não era filho da filha de Faraó, mas era apenas um escravo transmutado em filho de rei. Com 40 anos de idade, ele descobre que ele não era o neto de Faraó, mas que ele era um judeu, que alguém teve dó de vê-lo dentro de um barquinho, dentro de um rio, e para não deixá-lo morrer, nem virar comida de crocodilo, pegou ele e levou para dentro da casa. Com 40 anos ele descobre que a sua família morreu para que ele pudesse ter comida para comer, para que ele pudesse se vestir com toda a pomposidade do Egito. Por quê, pastor? Porque eram os escravos judeus que permitiam toda aquela pompa e regalia dentro do palácio. Com 40 anos de idade ele descobre que o seu pai e a sua mãe morreram cozendo tijolos para o Egito, para fazer crescer aquele reino que era apoteótico, que era um reino maldito, pagão, completamente pagão. Com 40 anos de idade, ele descobre a injustiça da vida. E então eu imagino as crises dele. Quando ele sai de dentro do seu palácio para dar uma volta no meio do povo, ele acaba matando um homem. E então, com 40 anos de idade, ele desce ao mais baixo dos níveis, de filho da filha de Faraó para assassino. De homem respeitado na faculdade do Egito a um simples condenado pela sociedade. De um homem que era equilibrado emocionalmente a um homem que mata o outro com as próprias mãos e o enterra na areia. Você pensa que Moisés nunca olhou para cima em busca de uma resposta? O ser humano vive em busca de respostas. O ser humano é a criatura mais complexa que existe no mundo. Pode ser crente, pode não ser crente. Se for crente, ele sofre um pouquinho menos, porque ele tem um vislumbre de um futuro na eternidade. Porque a nossa religião, ela não reflete só para esta vida. O cristianismo reflete para além desta vida. E isso às vezes nos dá um pouquinho de segurança. E só um pouquinho. Porque se você se trancar dentro da sua vida e começar agora a tentar se lembrar das neuras, se lembrar dos momentos que você quase surtou de loucura, porque mesmo sendo crente, mesmo ouvindo tantas promessas de vitória, mesmo ouvindo tantas promessas de prosperidade, você anda de chinela havaiana ainda, você ainda anda de ônibus, você ainda mora naquela tapera velha, e os seus vizinhos são prostitutas, macumbeiros, todo tipo de gente que não presta, mas você se apoia em algo, porque este algo vem da eternidade. E se você não tivesse esse lugar para se apoiar, você estaria louco dentro de um manicômio. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Cristo que eu quero lhe dizer nessa noite é um Cristo que permite que o ser humano vá até o limite. Deus leva o homem ao limite para poder dar a este homem aquilo que Deus deseja e aquilo que o coração do homem deseja. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus odeia filhinhos de papai na sua casa. Sabe o que é um filhinho de papai? É aquele que recebe tudo de mão beijada e por isso não dá valor. Deus permite que a prova venha. Deus permite o silêncio dele sobre a sua vida. Deus permite você sentir dores no corpo. Deus permite você ter as suas crises existenciais. Não porque ele é um Deus sádico e quer ver você sofrer, mas ele faz isso para que você aprenda a dar valor. Porque quando a vitória vier, mesmo com vitória ou sem ela, você vai continuar sendo crente, abençoado, glorificando a Deus aqui dentro para tudo. Escute aqui. Sabe por que Deus não te deu um carro novo ainda, como você ouve tanta gente aqui dar testemunho? Porque você não está preparado para receber ele. Enquanto você mora lá nos cafundó do Judas, lá onde Judas perdeu as botas, 3 coqueiros para frente de Bagdá. Enquanto você mora lá, você pega 2, 3 ônibus para vir aqui no culto de segunda. Se Deus te der um carro, irmão, você nunca mais aparece aqui, porque Ele conhece o seu coração. E por isso mesmo Deus se cala.
Deus se cala para ver se você começa a agradecer a Ele por tudo que Ele pode lhe dar. Deus não quer que você venha aqui para fazer uma troca com Ele, uma barganha com Ele. Está me entendendo? Deus quer que você venha aqui para glorificar o nome dEle, para agradecer a Ele por antecipação daquilo que Ele pode te dar. E ainda que Ele não te dê nada, você glorifica Ele do mesmo jeito. Deus está procurando pessoas aqui como os 3 moços da fornalha de fogo de Nabucodonosor. É ficar de pé e encarar o rei e dizer: rei, Deus pode nos livrar do fogo, e se Ele não nos livrar, vamos morrer queimado, mas nós não vamos te servir. Com silêncio, a Deus conversando, eu adoro a Deus. Me acompanha aqui as crises. Hoje não é para pulo nem para grito, é para chorar. Moisés foge do palácio, vai morar lá no meio do deserto. Tem que arrumar um rosto diferente, José. Deixa a barba crescer, porque ele era procurado pela justiça do Egito agora. Um homem que tinha tudo nas mãos, começa agora a ter que trabalhar, e de repente ele começa a ver a sua mão engrossar, cheia de calos. Perdeu aquele cheiro gostoso lá do Egito, e agora todos que chegavam perto dele só sentiam cheiro de ovelha, de capim, de suor. A sua pele não era mais hidratada com os cremes do Egito, mas agora era castigada pelo sol do deserto. A cor da pele muda, ele se transforma num homem rude, e ele fica com palavras pesadas, porque a pior coisa que tem na vida de um ser humano são as frustrações dele. Um ser humano frustrado, ele é uma bomba relógio que a qualquer momento pode explodir. Um ser humano que cresce vendo as pessoas que cresceram do lado dele irem em uma ascensão, só subindo, e ele ficando para trás. Ele cria dentro dele crises tão grandes que ele acaba amaldiçoando o dia que ele nasceu. Deus quer hoje arrancar as frustrações da sua vida. Mas durante o momento da frustração, se Deus permitiu que ela viesse, você tem que se manter sóbrio. Deus não quer que você o abandone agora. Deus está procurando pessoas aqui que tenham coragem para servi-lo, com bênção ou sem bênção, com milagre ou sem milagre, com campanha ou sem campanha. Deus está procurando alguém que possa servi-lo, chova água ou canivete. Deus está procurando você aqui, porque Deus sente saudade da sua voz quando você falta num culto como esse. Deus sente saudade das suas lágrimas quando você deixa de derramá-las. Deus sente saudade. E sabe o que é que Deus faz quando as coisas começam a ir muito bem para você? Quando as coisas começam a dar tudo certinho, você começa a deixar de caminhar. Aí o que Deus tem que fazer? Permite que alguma coisa aconteça de novo, e Ele arranca uma peça do quebra-cabeça da vida. E é só desse jeito que Ele consegue te enxergar. Porque quando tudo vai bem, você não vem para cá. Agora quer ver, amado? A melhor coisa na vida do crente é quando ele está na prova, irmão. Oh glória! Irmão, ele vai na igreja aqui, ele faz hora extra na igreja dos outros lá, ele vai para a vigília de cá, onde tem profeta ele sai correndo. Quando tem dinheiro não dá oferta, mas quando está na prova, irmão, ele vai andando na rua procurando uma moedinha para poder chegar na igreja e dar. Faz de tudo, por quê? Porque na hora da prova, você é mais crente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou fazer uma oração nessa noite. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu vou fazer. Vou fazer uma oração, vou pedir para Deus mandar um monte de luta na sua vida. Vou pedir para Deus mandar um monte de prova na sua vida, para ver se você fica mais crente na presença dEle. Só tem uma maneira de você sair debaixo disso que eu estou dizendo aqui. É você nessa noite virar piruleta aqui dentro, glorificando a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, pelas angústias. Então adore a Ele. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Moisés lá no deserto, cuidando de ovelhas. E a família que ele foi morar conhecia um Deus. E eu imagino o sogro dele, Jetro, que conhecia um pouquinho de Deus, dizendo a ele nas noites em que se reuniam, não tinha televisão, então as famílias se agrupavam, e Jetro contava as histórias de um Deus uno que habitava nos céus. E eu imagino Moisés, meio assim, como que ressabiado, olhava para o céu e por dentro dizia: Deus existe? Se Deus existe, por que Ele permitiu tudo isso na minha vida? Por que eu perdi a glória do Egito e me transformei num assassino?
Se Deus existe, por que tanta injustiça na minha família? Porque minha mãe e meu pai tiveram que morrer fazendo tijolos no Egito. Moisés dizia aquilo, penso eu, tentando chamar a atenção de Deus. E sabe como é que Deus respondia a ele? 80 anos sem nunca ter ouvido a voz de Deus. Final dos 80 anos, lá vai ele para cima de um monte com as suas ovelhinhas. Eu estudei a geografia bíblica e assustei com o que eu li. Moisés levou as ovelhas para cima de um monte. E em monte não tem relva para a ovelha comer. Não tem capim. Sabe o que eu penso? Moisés subiu lá naquele dia para dar um jeito na vida dele. Estava no limite. Como muitas pessoas que estão aqui dentro. E mesmo sendo crentes, essa semana disseram assim: Deus, basta. Eu desejo a morte. E se eu perguntasse aqui quem é que tem coragem de levantar a mão e dizer: pastor, mesmo depois de crente eu já pedi a morte, você vai se assustar. Porque somos de carne e osso, horas. Deus não escolhe super-homens para a sua obra. Deus não convida mulheres maravilha para a sua obra. Você pode estar travestido com esse terno Yves Saint Laurent, pode estar aí com a Bíblia pentecostal que pesa 2 quilos debaixo do braço, pode ter sido consagrado lá na Cochinchina. Você continua sendo um ser humano, passivo de dores, com sentimentos de frustração dentro de você. E não adianta entrar aqui dentro e se fantasiar de uma coisa que você não é, só para que as pessoas olhem para você e pensem que você é espiritual e você não é. Deus está procurando alguém que seja sincero aqui nessa noite, alguém que tenha coragem de dizer: pai, eu vou me desnudar, eu não me importo se sou pastor dessa igreja, daquela, eu não me importo se sou crente há 1 ano ou 1 milhão de anos, eu preciso ouvir a tua voz. Quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando. Deus fica em silêncio para não interferir no projeto que Ele tem para a sua vida. O silêncio de Deus não significa rejeição. O silêncio de Deus não significa que Ele te esqueceu. O silêncio dele significa que Ele está na expectativa. Está contando os segundos e os minutos de chegar diante de você e te entregar a sua vitória. Só que é uma expectativa, por quê? Porque Ele espera que você não vacile até chegar lá. Deus espera que você se mantenha com compostura na sua casa. Deus espera que você não se entregue ao mundanismo. Deus espera que você continue se santificando, mesmo Ele não respondendo. Por quê? Porque se você for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Por favor, você não é o único que sofre. Existem pessoas ao redor deste planeta que sofrem muito mais que você. Quantas e quantas vezes eu não preguei aqui no meu Brasil que crente verdadeiro não morre de fome, não passa fome. Preguei isso usando a Bíblia ainda. Disse Davi: eu fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua geração mendigar o pão. Preguei isso de peito aberto. E cheguei a dizer: quem não tem nada para comer em casa é porque está devendo para Deus alguma coisa, porque está com pecado escondido na sua vida. Até que eu fui lá do outro lado do mundo pregar na África. E eu cheguei para pregar para uma igreja com mais de 30 mil membros. Os irmãos e as irmãs, pura pele e osso, olhos esbugalhados saltando para fora, pessoas mortas na rua, filhos de irmãos morrendo de fome porque não tinham o que comer. Mas pergunte se eles reclamavam. Sofriam até o fim. E quantas vezes eu não saí daquelas reuniões, pegava o que eu tinha e repartia com eles. E um dia cheguei uma irmã, ela chegou diante de mim e falou: pastor, quero que o senhor ore por mim. Eu falei: por quê, irmã? Porque está difícil suportar a luta, mas eu vou vencer. Eu tenho 4 filhos, 2 estão desidratados em casa, os outros 2 estão aqui, saíram de trás dela, 2 criaturinhas, pele e osso e perninha fina.
cada um com um pedacinho de pão na mão. Ela disse: é tudo que nós temos para comer. Eu disse: então vou orar para Deus mandar comida. Ela falou: não, pastor, eu não quero que o senhor ore para Deus me mandar comida. Eu quero que o senhor ore para Deus me dar força, para eu vencer essa prova, porque eu prefiro ir para o céu do que morar nessa terra. Deus se cala quando Ele ama. Quando você ama uma pessoa e essa pessoa te ofende muito, se você ama verdadeiramente, você se segura para não dizer umas verdades para ela. Deus está cansado de ouvir as suas murmurações, as suas críticas, você se fazendo de pequenino, de rejeitado. O desejo de Deus era de falar um monte de verdades, mas como Ele te ama muito, Ele se cala. Se cala para você não perder a sua bênção. Mas deixa eu lhe dizer, todo sofrimento tem um fim. Não importa quanto tempo faz que Deus não fala com você. Se hoje for o dia se hoje for o dia da vitória, pode ter passado 90 anos, Deus vai fazer acender diante de você uma sarça. Do meio da sarça um fogo vai se levantar. E antes que você faça qualquer besteira, do meio da sarça vai vir uma voz te chamando pelo nome. Deus ficou 80 anos sem falar com Moisés. Diga isso: Deus ficou 80 anos sem falar com ele. Mas o primeiro dia que ele foi falar com ele, Deus chamou ele pelo nome. Deus conhece o seu nome. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o número do seu sapato. Deus sabe onde é que dói. Ele vai falar no tempo dele. Agora, em nome de Jesus, glorifique a Ele por tudo que Ele fez. O silêncio de Deus na vida de Moisés significava que Deus estava levantando um líder. Escute aqui. Se faz muito tempo que Deus não fala contigo, começa a ficar desconfiado de que você não é um homem comum, nem uma mulher comum. Você é uma pessoa importante. Você nasceu com um propósito divino. E o silêncio de Deus significa que Ele está te moldando. Por favor, não pare no meio do caminho, porque Deus vai levantar líderes aqui entre nós. Deus vai levantar profetas aqui entre nós. Deus vai levantar a sua vida com tanta autoridade. Eu já disse 1 milhão de vezes e retorno a dizer: vai chegar um tempo na sua vida que as pessoas que te olham de cima para baixo vão ter que te olhar de baixo para cima, porque vão ter que reconhecer que Deus fez o que Ele tinha que fazer. Suporte. Às vezes o silêncio de Deus vem em forma de uma correção. Diga ao seu irmão: uma correção. Deus às vezes fica em silêncio para não contribuir com a soberba do coração de alguns. Elias acaba de sair agora do seu maior desafio. Deu um grito para o céu, uma oração de 57 palavras que não deve ter durado mais do que 1 minuto. Ele ora, o fogo desce em cima de um altar que consome tudo que estava ali, inclusive a água. Ele sai com tanta autoridade que ele cata um punhal na mão, uma adaga, e mata 850 profetas. 450 de Baal e 400 de Asera. Era o campeão de Israel. Eu imagino o povo gritando na rua: Elias, 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 este é Elias, este é Elias. E por um momento o coração do homem vai, se inchando. E Deus não reparte a sua glória com ninguém. Se Deus está te usando, meu amado, se esconda atrás da sombra da cruz. Não queira ser o bambambam da vez. Passe a entender que Deus só te usa pela misericórdia dEle. Passe a entender que só Ele é importante na sua vida e mais ninguém. O nome que tem que ser glorificado e exaltado não é o meu, nem o seu, é o dEle. Escute aí. Imagina as pessoas batendo palma para ele, pegando a mão dele, dando tapinha nas costas. Você é um homem.
Deus lá de cima olhou e disse: eu tenho que curar ele agora. Se eu não curar ele, ele vai se perder. Se Deus tivesse feito isso com alguns homens da nossa nação, a maioria deles estariam de pé até hoje. Um bilhetinho vem na mão de Elias. Um bilhetinho está escrito assim: foge ou eu te mato. Assinado Jezabel. Algo fora do comum acontece. Ele matou 850 homens. E vem uma mulher com os olhos pintados, cheio do espírito de pombagira e coisas mais. Um bilhetinho todo perfumado: se você não fugir, eu te mato. Sabe o que acontece? O Espírito de Deus, que provoca no homem coragem, se afasta. Porque a Bíblia diz que Deus não dá espírito Exato. O homem de Deus que tem coragem, ele só tem a coragem porque o Espírito de Deus o envolveu. O Espírito se retira um pouquinho, e o homem que matou 850 homens, sai correndo de uma mulher. Vai correndo no meio do deserto, some no meio das montanhas, deita debaixo de uma árvore e as crises existenciais o atacam. E ele começa a perceber que ele não era ninguém. Mesmo tendo feito tantas coisas, ele continuava sendo ninguém. E para chamar a atenção de Deus, ele olha para cima e diz assim: Deus, me mata. Besta. Queria morrer? Era só ficar lá que Jezabel matava ele. Sim ou não? Ele fugiu de Jezabel para não morrer. Aí deita debaixo da árvore e diz: Deus, me mata. Aí ele tentou fazer chantagem com Deus. Não tente chantagear Deus no silêncio. Senhor, me mata, eu não quero mais ser profeta. Deus rompe o silêncio e diz: tudo bem, desce e procura outro para ficar no seu lugar. Porque não existe ninguém substituível no reino. Não existe ninguém substituível na terra. Você não é insubstituível, então tudo aquilo que as pessoas dão para você, repasse para Deus, porque Deus pode se silenciar para querer te dar uma lição. Está entendendo isso? Olha para o irmão que está do seu lado e diz aí: ô orgulhoso, desce desse pedestal agora, porque senão Deus vai continuar em silêncio. E se você se atrever a chantageá-lo, Deus tira você daqui e coloca outro no seu lugar. Agora, se você não quer isso, peça misericórdia e glorifique o nome dele. Deus fica em silêncio para provar que nenhum de nós é infalível. Está Davi no seu trono, o homem mais abençoado que o mundo conhecera. Davi tinha duas qualidades, e quem gosta de pregar, marque aí para pregar depois. Davi tinha alma de poeta e espírito de guerreiro. Quando Deus encontra na terra um homem assim, esse homem é um grande de Deus. Alma de poeta e espírito de guerreiro, duas coisas que não combinam. Como é que uma pessoa que pode salmodiar, pode matar outras? Deus encontrou isso em Davi. Davi era aclamado pelos céus e pela terra. As pessoas achavam que ele era um Deus. E Deus um dia, para provar ele que ele não era aquele Deus que ele pensava ser, o espírito se afasta dele por um momento e ele cobiça Batseba. Dorme com ela. Manda matar o marido dela, coloca ele na frente da batalha. Fica cego por um momento e oculta os seus erros. E Deus se cala diante dele. Pessoas com pecados escondidos não podem ouvir a voz de Deus. Pessoas que estão aqui dentro nessa noite, são membros de alguma igreja e carregam na sua vida coisas que desabonaram o espírito, que entristeceram o espírito, não podem ouvir a voz de Deus. Você pode sair daqui, pode ir para a igreja A, a igreja B, mas sempre que você ouvir uma mensagem como essa, dentro de você, a sua mente vai queimar, a sua consciência vai arder em chamas. Por quê? Porque nós precisamos de um perdão para podermos ficar de paz com Deus. Eu sei que não é fácil reconhecer o erro,
Muitas vezes Deus tem que trazer um profeta para falar. E lá está Davi sentado no seu trono, e Deus sem falar com ele há alguns tempos já. Vem o profeta diante dele e conta aquela história que vocês todos já conhecem. Do homem que tinha uma ovelhinha e do outro que tinha centenas delas. Veio o mercador ficar na casa do rico, e o rico, ao invés de matar uma de suas ovelhas, matou a outra, do homem que só tinha uma. E Davi, enfurecido, disse: se esse homem estiver no meu reino, ele vai morrer. E o profeta levanta a voz e diz assim para ele: ó rei, este homem é você. Naquele momento Davi disse apenas uma palavra, escute ela, feche os olhos para escutar ela de olhos fechados. Era Davi, não era o Zequinha da esquina. Davi disse assim: pequei. Pequei. E junto com esta palavra pequei, o seu coração se quebra e ele entende que Deus estava em silêncio. E ele vai escrever o Salmo 51 e no momento ele diz assim: Deus, não retira de mim o teu Santo Espírito. Não arranca de mim a sua presença. Não permita que a minha alma desça ao Hades. Cerca-me. Tu me conheces, ó Deus. Davi entra em uma outra fase da sua vida. Não a fase de glórias e vitórias, mas ele começa a entender que ele não era um imortal. Ele era um ser humano de carne e osso. Feche os olhos, escute o profeta. Tem pessoas sentadas aqui no meio, aqui atrás, que cometeram pecados funestos. E quando ouvem mensagens de prosperidades, de glória, saltam e pulam e dançam. Mas quando ouvem uma palavra como essa, se entristecem abruptamente. Deus, essa noite, está mandando eu lhe dizer que nessa situação Ele não pode conversar com você. Aí Ele manda o profeta falar. Você não está em paz com Deus. Você pode enganar o seu pai, a sua mãe, o seu marido, pode enganar os seus filhos, o seu pastor, a sua igreja. Mas como enganar um Deus que está lá no céu? 7 olhos de fogo percorrendo a terra, e o Espírito dele passando uma vistoria entre nós aqui agora, e encontrando o seu coração fechado desse jeito. Deixa eu lhe dar um conselho agora. Se você foi homem, macho para pecar, seja macho também para reconhecer o seu erro. Se você foi mulher suficiente para andar por caminhos tortuosos, seja mulher para se levantar diante de Deus hoje e dizer: Deus, eu pequei, conserta a minha vida, e Deus vai voltar a falar com você. Pai, se o Senhor está nesta palavra, e esta palavra é profética, eu quero um sinal da sua presença aqui. Onde houver alguém que está em paz contigo, enche ele de glória. Você não perguntou por que Deus não fala com você? Ele está falando. Você não fica chorando nos cantos: Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Pois Deus está mandando o profeta falar. Enquanto não consertar a vida, enquanto não colocar o altar em ordem, enquanto não ter fogo nesse altar, enquanto não houver santidade, Ele não vai falar. E não adianta ficar me olhando com esse olho seco igual o olho de coruja, não. Não adianta franzir a testa. Cara feia para mim é fome. Você não gosta de ouvir as promessas? Então ouça a correção de Deus também. Profeta fala a verdade, doa quem doer, custe o que custar. Deus quer você.
Deus não pode falar com você desse jeito. Deus não é mau. Deus não é ruim. Deus é justo. E porque Ele é justo, Ele não permite que você continue levando a mesma vida que você levava. Quer ir para o céu? Entre por este caminho. Pastor, mas eu não vim aqui para ouvir isso. Problema seu, não venha mais. Você veio para ouvir promessas? É por isso que você nunca cresce em Cristo. Vem aqui, pula, pula igual canguru. Pula, pula até sair daqui com as pernas tudo tortas. Aí chega em casa, continua sendo um desgraçado lá dentro. Aqui essa santidade toda, olha que beleza aí do seu lado. Gravatinha toda bonitinha, cabelinho bem arrumadinho. Aí chega em casa, é um cavalo lá dentro. Chega em casa, a esposa não suporta, bate na mulher, bate nos filhos. Aqui dentro esta pureza, chega na escola, chega no trabalho, fica andando igual uma prostituta no meio da rua. Fica andando aí fazendo as coisas que Deus não se agrada. Aí depois Deus fala comigo, Deus não vai falar. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus falando baixinho no ouvido de cada um aqui hoje. Quer que Deus volte a falar com você? Quer mesmo? Olha para o seu irmão e diga para ele: conserta a vida. Diga para o outro: se santifica. Só assim Deus vai voltar a falar conosco. Deixa eu continuar. Quando é que Deus se cala? Deus se cala para não interferir em um projeto futuro gigantesco. Jesus está na cruz, seu corpo latejando de dores. Antes da cruz, deixa eu voltar alguns momentos antes. Feche os olhos para acompanhar o raciocínio do pregador. Feche. Jesus passa a noite em oração no Getsemane. A oração dessa noite foi agonizante. Foi tão profunda que os seus vasos sanguíneos estouraram no seu corpo e se misturaram com o suor. E ele suou gotas de sangue. Agonizou por quê? Porque ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. Como Deus, ele tinha um futuro na sua frente. E olhando ele para frente, o que ele via? Ele via a cruz. Ele via os algozes, ele via a coroa de espinho, ele via o soldado furando o seu lado direito. Ele viu o seu corpo se retesando em dores. E ele agonizou. Por que é que ele não desistiu, pastor? Porque como Deus, ele viu além da cruz. E além da cruz, o que ele enxergou? Você, a mim, a igreja. E por amor a você e a mim, ele não desistiu. Ele desce do monte da oração. Lá vem Judas, lá vem soldados. Alguém grita: procuramos a Jesus. E ele diz: eu sou. Todo mundo cai no chão. Qualquer bandidinho, pé rapado, sairia correndo. Ele não. Ele vai onde estão os soldados caídos e manda todo mundo ficar de pé. Fica de pé, Malco. Malco foi aquele que arrancou a sua orelha. Fica de pé, Judas, até aquele que o traiu. O que é que vocês querem? Judas dá um beijo no rosto dele e prendem Jesus. Levam o nosso mestre para uma câmara de tortura, uma masmorra. Esbofeteiam ele. Jesus é chicoteado. Está escrito no livro de Isaías que ele seria chicoteado. Pelo menos 460 profundos cortes atacaram as suas costas, porque ele não apanhou com chicote comum. Jesus apanhou com um azorrague.
Um azorrague era um chicote que ele tinha várias fibras soltas, e na ponta de cada uma dessas fibras, um osso de carneiro quebrado ou pontinhas de ferro. Cada vez que o carrasco descia aquela chibata nas costas de Cristo, os ossos cravavam na sua carne, e quando puxavam, rasgavam as carnes dele. A costa do meu Salvador ficou mutilada. Depois disso, Jesus passa por vários tipos de julgamento. E quando ele é condenado, alguém vem sobre ele, ninguém tratou das feridas dele. Colocam aquele manto vermelho em cima dele, uma coroa de espinhos que furou todo o seu crânio. Aquela capa vermelha que colaram no corpo de Jesus, você já colocou um pano em cima de uma ferida aberta e ficou com esse pano durante muito tempo lá? Tenta tirar o pano depois. 460 cortes nas costas, e alguém retira aquele pano sem carinho, de uma só vez. E Jesus não grita, fica em silêncio. Ele não podia abrir a boca. Se ele abrisse a boca, eu não estaria aqui nem você. Ele vai para a cruz. As pessoas que estão do lado dele, 2 homens, aí eles acabam morrendo primeiro. E eu perguntei um dia para Deus: Deus, por que os soldados morreram, os 2 bandidos da esquerda e da direita morreram primeiro do que Jesus? Por quê? Por que os bandidos que estavam à esquerda e à direita morreram primeiro do que Jesus? Será que Jesus tinha mais resistência que eles? Foi isso que aconteceu? Não. Jesus morreu primeiro que os 2. E eu fiquei me perguntando, por que isso? Será que Jesus era mais fraco do que os 2? E o Senhor me deu uma palavra revelada. Jesus teve que morrer primeiro. Por quê? Porque ninguém nunca ficou morto diante de Jesus sem que ressuscitasse. Se os bandidos morressem primeiro, era morrer e ressuscitar. Era morrer e ressuscitar, até o nosso Salvador, de uma vez por todas ir. Mas antes que Jesus vá, como homem, ele tem um desvaneio. E ele olha para o céu e sabe o que ele vê? Ele vê Deus de costa para ele. Ele vê o Pai longe dele, em silêncio. E Jesus grita aquilo que você tem gritado: Deus meu, por que me desamparaste? Você não é o único que sofre. Deus não fica em silêncio apenas para você. Deus fica em silêncio com muita gente. Coloque a mão no coração assim, ó. Incline a sua cabeça. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, ajuda esse homem, ajuda essa mulher. Segura ele, segura ela, meu Pai. Segura eles, para que não se percam. O silêncio de Deus esta noite significa que se Ele interferir, você vai perder a bênção. Segura o coração na mão, mas não peca, pelo amor de Deus. Não para. Não se entrega. Aleluia. Era na masui energia da oe maquiema.
mesmo. Isso é avivamento. Olha aqui para mim. Olhe para mim. Raras são as vezes que eu conto que eu vou contar aqui agora. Sempre que Deus me pede para contar isso, isso me custa muito, amados. É como se pegasse uma ferida que está fechada e voltassem a rasgá-la. Mas Deus só me manda contar isto quando Ele quer fazer um milagre eterno. Escute. Algum tempo atrás, eu ia ser o homem mais feliz do mundo. Minha esposa estava grávida, esperando um menininho. Já tinha uma menina. Sonho de todo pai é ter um casalzinho. Eu pregando pelo mundo inteiro, via minha esposa grávida, menininho. Eu falei, Jesus, vai vir aí um outro pregador igual o pai. Vai ser fogo puro, igual o pai. Chegava em casa, colocava a mão na barriga, orava, beijava. Ele dava aquele espinotezinho, aquele chutinho. Saudade daquilo. 7º mês de gravidez. Uma noite depois de dormir, de manhãzinha, uma hemorragia terrível. Corri com a minha esposa para o hospital. O médico olhou para ela e disse, fique tranquila, ela só pegou um peso e isso aqui vai sarar. Ficou internada, voltou no outro dia com a hemorragia estancada. No dia seguinte a hemorragia veio dobrada, piorou. Eu não tinha mais plano de saúde. Estava vivendo a fé, como vivo até hoje. Mas na época as condições eram bem piores. Não tinha plano de saúde. Me desesperei, liguei para um médico amigo meu, da época que eu tinha condições, disse a ele, filho, eu não tenho condição de lhe pagar uma consulta hoje, mas pelo amor de Deus, cuide da minha esposa. Eu dou um jeito, eu vou trabalhar, eu vou vendo geladeira da minha casa, te pago, mas cuida dela. Ele disse, não, traz ela aqui que eu vou cuidar dela. Uma semana ela ficou internada. E ele disse, ela não vai levantar nem para ir ao banheiro. Uma semana seguinte, cheguei lá para pegar minha esposa que estava de alta. E eu disse, ele está tudo em paz? Ele disse, tudo em paz, perfeito. Eu disse, doutor, eu vou viajar, eu quero saber, eu quero ter uma segurança, está tudo em paz? Ele olhou para mim e disse, vou fazer uma ultrassom agora. Fiz uma de manhã, mas vou fazer outra só para você ver. Quando ele fez a ultrassom, ele se desequilibrou. Ele foi para cá, foi para lá, pegou o telefone, ligou para 1, 2, 3 médicos, desceram, pediram para que eu saísse da sala. Ele sentou numa cadeira, na sala dele, me chamou, começou a escrever um papel e disse, olha, eu quero calma, eu não sei o que aconteceu um probleminha com a sua esposa, nós não temos como tratá-la aqui, vou ter que te encaminhar para um outro hospital. Eu disse, mas doutor, o senhor disse que estava tudo em ordem? Ele disse, estava, 2 horas, 3 horas atrás estava perfeito. Eu disse, o que aconteceu? Ele falou, o líquido da placenta sumiu. Mas como sumiu? Ele disse, não sei. Não saiu através da urina, nem através do suor, ela não perdeu sangue, simplesmente desapareceu. Eu falei, doutor, mas como? Ele olhou para mim e disse, ei, quem entende de coisa sobrenatural é você, não sou eu. E eu me calei. Até arrumar um carro para levar ela para outra cidade, nesse outro hospital, foi um sacrifício tremendo. Chegamos lá já de tardezinha. 7 horas da noite já estava com a ficha pronta para ela ser atendida. Foi atendida às 2 da manhã. Às 2 da manhã, quando ela entrou e ficou 5 minutos na sala. O exame durou 5 minutos. E eu fiquei do lado de fora, ela entrou com a minha sogra. E o médico lá de dentro já saiu gritando, quem é o marido da mulher que entrou aqui? Eu disse, sou eu, doutor. Ele disse, olha, não tem mais o que fazer, o neném morreu, nós não temos mais aqui nem leito para que a sua esposa fique aqui. Não podemos aqui ajudar ela a abortar, tem que esperar o organismo dela abortar. E aquilo foi tanta informação, que eu falei, doutor, calma, me explica direito o que aconteceu. Ele disse, o neném morreu, nesse período que ela ficou esperando aqui, o neném morreu. Leva ela embora para casa. Amados, naquele dia, eu senti o mundo desabar. Toda a minha fé, tudo naquilo que eu cria, eu vi cair no chão. Eu tentei ser forte, porque de trás do tapa-vista, lá vem a minha esposa que estava se trocando. Uma moça criada na igreja, santa. Nunca abriu a boca para reclamar das minhas viagens. E ela, na minha cidade, é chamada de viúva de marido vivo. Imagina por quê. Ela veio aqui no meu ombro, deitou aqui, e aqui nesse ouvido ela fez uma pergunta que até hoje me dói. Por quê?
que eu fiz de errado? Onde eu pequei? Onde eu errei? Por que Deus levou o meu bebê? Eu tentei ser forte, segurei, olhei para ela e dei aquela resposta que ninguém quer ouvir nessa hora. Deus sabe todas as coisas. Não supre a carência da resposta, da pergunta. Coloquei ela dentro do carro e fui tentando conversar com ela, descontrair, mas não teve jeito, ela estava em pranto. 7º mês, irmão. Eu dirigindo o carro na rodovia em Anguera, fiquei em silêncio um pouquinho, porque eu não aguentava ver ela naquela situação. Eu olhei de canto de olho, ela estava com as 2 mãos na barriga, chorando, balbuciando palavras, e eu li os lábios dela. Ela dizia assim: Deus, ressuscita o meu bebê. Ressuscita, Pai. Aquilo entrou aqui como uma faca no peito, irmão. Segurei para não chorar. De repente ela se desesperou, desequilibrou. Ela tirou a minha mão do volante, botou na barriga dela e disse: você é o pastor aqui. Você tem fita de vídeo com paralítico andando. Surdos ouvem, pessoas vomitam cânceres onde você passa. E porque o seu filho está morto, ora por ele. Você pensa que eu não orei? Parei o carro no meio da rodovia de noite, madrugada. Coloquei minhas 2 mãos na barriga dela e orei, irmãos. Orei com toda a fé que eu tinha no peito. Chorei, gritei, falei línguas estranhas. E sabe como é que Deus me respondeu? Deus não ressuscitou meu bebê. Cheguei em casa, ela foi dormir, dei ela um sedativo, ela dormiu abraçada com a barriga, chorando. Eu fui para o meu escritório, peguei 2 travesseiros, coloquei um aqui, o meu rosto em cima e o outro travesseiro aqui. E eu gritei a noite inteira perguntando por Deus, onde é que ele estava? Não achei Deus naquela noite. Deus tinha virado as costas para mim? Não. Fazia parte do projeto dele. Chamei Deus a noite inteira e ele não veio. Aí alguém que eu não havia convidado veio e sentou do meu lado. O diabo. Do meu lado sentou e disse assim: ei, onde está o seu Deus? Se você estivesse trabalhando ainda, se tivesse continuado na carreira para ser um advogado, você hoje estaria com saúde, tinha dinheiro para pagar qualquer tipo de clínica, e daqui a 1 ano você teria um menininho nos seus braços te chamando de papai. Cadê o seu Deus? Eu levantei irado, irmão, olhei para minha estante, 600 livros de teologia, 16 bíblias de vários estudos, tudo lido, diploma de teologia na parede. Eu quis botar fogo em tudo aquilo, irmão, porque eu gritei e Deus não me respondeu. Fecha os olhos. Deus não te abandonou. O silêncio dele faz parte do projeto. Não pare. Não pare. Não pare. Pelo amor de Deus, não desista dos seus sonhos. Não desista do seu filho.
Não desista daqueles que estão desviados lá fora. O diabo cansou de lhe dizer que eles não vêm. Você grita e Deus não responde. Não é que Deus não está ouvindo. Deus está arquitetando um plano para trazê-los. Vai chegar um tempo, Deus vai trazer eles de volta. Pelo amor de Deus, não para! Fica de pé. Eu quero que você agora pegue aí no braço do seu irmão assim, ó, colado. Agarre ele, eu não quero ninguém aqui isolado. Feche seus olhos. Feche os olhos. Aquela moça da Paraíba que cantou, você cantou um primeiro hino aqui lindo. Quero ouvir aquele hino de novo. Feche seus olhos. É o momento de você agora se refletir. Deus está calado. Há algum motivo para Ele estar calado? Ajude o seu irmão agora aí nesta hora. Chora mesmo. Pode cantar. Achou o CD dela, moça? Solta aí. Feche seus olhos. Há um tratamento na sua alma aqui hoje. Meu Deus. Meu Deus, enxuga as lágrimas aí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu mostrei a ferida, mexi na sua ferida e ela está exposta e aberta. Precisamos de uma cura. Amém? Quer ouvir a voz de Deus? Quer que Deus volte a falar com você? Pois Ele vai falar agora. Eu quero que você escolha um irmão. Escolhe um irmão, fica cara a cara com ele. Escolheu? Fica cara a cara com ele. Não olhe para mim não, olhe só para ele. Diga para ele assim: Deus vai me usar agora para eu ser o canal de bênção para a sua vida. Feche seus olhos, levante as duas mãos para o céu. Esse lugar vai tremer agora. Senhor Deus, chega de ficar em silêncio, Pai. Fala conosco. Fala como o Senhor falou lá em cima do Monte Sinai. Fala com os trovões. Fala em forma de relâmpago, mas não se cala. Onde houver um crente com a mão erguida, Pai, deita sobre ele o azeite profético agora. E usa ele. Usa na terra dos viventes, mas usa agora. Toque sobre o seu irmão. Abraça ele aí. Vejo um reboliço na... Bem-vindo a Filadélfia Produções. Você é importante para nós. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.